Olá, sou o Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar conjuntos enumeráveis e não enumeráveis. O objetivo da aula é definir conjuntos enumeráveis e não enumeráveis, discutir as principais propriedades sobre os conjuntos enumeráveis e não enumeráveis e relacionar os conceitos de conjuntos finitos e infinitos aos de conjuntos enumeráveis e não enumeráveis. Definição: um conjunto X diz-se enumerável se ele é finito ou quando existe uma objeção f dos naturais nele. Neste último caso, dizemos que f é uma enumeração dos elementos de x e escrevendo f de 1 igual a x1, f de 2 igual a x2 e assim em diante, o conjunto X pode ser escrito como o conjunto formado pelos elementos x1, x2, x3, xn e assim em diante. Então, vocês estão vendo que, por definição, todo conjunto finito é dito enumerável. Caso ele seja um conjunto infinito, se existe uma objeção n em x, ele também é chamado de enumerável. A ideia por trás dessa definição significa que um conjunto ele é enumerável quando você consegue enumerar os seus elementos, ou seja, você consegue falar qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro e assim em diante. Exemplo: o conjunto X formado pelos x reais, tais que 2x² menos 8 é igual a 0, é um conjunto enumerável, pois se você resolver essa igualdade aqui, você vai encontrar que x é igual a 2 ou x é igual a menos 2, isso significa que esse conjunto é um conjunto finito, logo é enumerável. Item B. O conjunto dos números naturais também é um conjunto enumerável, pois a função identidade é uma objeção, ou seja, a função identidade é uma função que vai de n em n, que associa o n no próprio n. Como a função identidade é uma objeção, então, por definição, o conjunto dos números naturais ele vai ser infinito enumerável. O conjunto dos números pares, considerando aqui n natural, também é enumerável. Para isso, basta definir essa função f de n no conjunto dos números pares, que eu estou chamando aqui de conjunto P, definido do seguinte modo: f de n igual a 2n. É fácil verificar que essa função é uma objeção, logo, o conjunto P dos números pares é enumerável. Item D. O conjunto dos números inteiros também é um conjunto enumerável. Para isso, basta definir essa função f de n em z, definida desse modo, e estou afirmando que essa função f é uma bijeção. Então, se eu conseguir provar que essa função é uma bijeção, consequentemente o conjunto dos números inteiros é enumerável. Então, de fato, como é que eu vou mostrar que essa função ela é injetiva? Para mostrar que uma função ela é injetiva, nós provamos que se f de x é igual a f de y, então x é igual a y. É isso que eu vou fazer aqui. Mas, em um primeiro momento, nós devemos tomar um cuidado aqui, porque essa função f ela é definida por duas sentenças. Caso o número é ímpar e caso o número é par. O que eu estou querendo dizer aqui é que, quando f de m é igual a f de n, não existe a possibilidade do um ser par e o outro ser ímpar, por exemplo. Os dois devem ser pares ou os dois devem ser ímpares, né? Pois, se m fosse um número ímpar e n um número par, o f de m seria dado por essa sentença e o f de n seria dado por essa sentença, né? Então, realizando aqui os cálculos, eu posso cancelar o 2, o 1 está negativo, passa positivo, o n está negativo, passa positivo, ou seja, m mais n é igual a 1, onde m e n são números naturais.
quais são dois números naturais que você soma e dá 1? Não existe, né? Então, vocês estão vendo que toda igualdade desse tipo, ou os dois números m e n são ímpares, ou os dois números são pares, né? Aí fica fácil mostrar que ela é injetiva, né? Se m e n for ímpar, vou aplicar essa mesma fórmula para o m e por n e podemos concluir de maneira simples que m é igual a n. Do mesmo modo, quando os dois números são números pares. Segundo, essa função f ela é sobrejetiva. Então, para mostrar que ela é sobrejetiva, eu vou considerar um número inteiro qualquer e vou provar que sempre existe um número natural, que a função associa esse número natural ao número inteiro que eu escolhi inicialmente. Então, primeiro, considere A um número inteiro. Se o A vale 0, então o f de 1 é igual a A, pois o f de 1, como 1 é ímpar, está utilizando essa primeira sentença, e o f de 1 dá 0, que no caso aqui é a possibilidade para o valor de A que eu estou considerando. Agora, caso A for diferente de 0 e negativo, basta fazer o f de menos 2A. Esse menos 2A vai ser um número natural, pois o A é negativo. Então, esse número é positivo, consequentemente é um número natural. E por que o f de menos 2A é igual a A? Nesse caso, menos 2A é um número par, então vou estar aplicando essa fórmula. Então ficaria menos 2A dividido por 2, na verdade fica menos 2A dividido por 2, que resulta no A. Agora, quando A é diferente de 0 e positivo, basta fazer o f desse elemento para resultar no A, né? É claro que esse número é um número natural e o f desse número, como 2A mais 1 é um número ímpar, a gente vai estar utilizando essa primeira sentença. Então, 2A mais 1 menos 1 dá 2A, dividido por 2, resulta no A. Portanto, essa função ela também é sobrejetiva. Ou seja, né, essa função f é uma objeção e Z é um conjunto enumerável. Teorema 1. Todo subconjunto X de números naturais é enumerável. Prova. Se X ele é finito, ele é enumerável por definição. Então, não tem nada o que fazer. Vamos considerar o segundo caso de X ser infinito e nós vamos construir uma objeção f de n em X. Do seguinte modo, eu vou definir o f de 1 como sendo o menor elemento de X. Como X é um subconjunto dos números naturais, ele tem um menor elemento pelo PBO. Então, f de 1 é o menor elemento de X. F de 2 a gente vai definir aqui como sendo o menor elemento de X menos f de 1. Ou seja, nós vamos considerar o conjunto X, eliminar o f de 1 e definir o f de 2 como sendo o menor elemento desse conjunto restante. E assim por diante, a gente define o f de 3, o f de 4, o f de 5, o f de n para todo n natural. Deste modo, essa função ela vai ser injetiva, pois vocês estão vendo que, por definição, f de 1 é menor que o f de 2, que é menor que o f de 3, e assim em diante. Ou seja, f de m é menor que f de n, quando m é menor do que n. Isso significa que, se m é diferente de n, então f de m é diferente do f de n. Segundo, para mostrar que essa função ela é sobrejetiva, a gente precisa provar inicialmente que n é menor ou igual que o f de n para todo n natural. Para isso, a gente vai aplicar indução sobre n. Para n igual a 1, como é que eu provo que 1
é menor ou igual que o f de 1. Né? Na verdade, 1 é menor ou igual que n para todo n natural, em particular para o f de 1, pois f de 1 é um elemento de x que é formado por números naturais, ou seja, f de 1 é um número natural e 1 é menor ou igual que qualquer número natural. Ou seja, essa afirmação é válida para 1. Agora nós vamos supor que o resultado é válido para n, ou seja, isso aqui acontece, e nós vamos provar que o resultado também é válido para n mais 1, ou seja, n mais 1 é menor ou igual que o f de n mais 1. De fato, por hipótese de indução, n é menor ou igual que o f de n, mas, de acordo com a definição dessa função f, o f de n é menor que o f de n mais 1, ou seja, n é menor que o f de n mais 1. Então, se eu somar 1 aqui, o n mais 1 passa a ser menor ou igual ao f de n mais 1, porque eu estou trabalhando com números naturais. Então, n mais 1 é menor ou igual que o f de n mais 1, que é justamente o que eu queria provar. Logo, nós temos a validade da propriedade para n mais 1 e, portanto, n é menor ou igual que o f de n para todo n natural. Agora, nós já conseguimos mostrar a sobrejetividade da função f. Para isso, nós vamos considerar m um elemento qualquer em x e nós vamos provar que m é um desses elementos. Se eu provar que m é um desses elementos, significa que m pertence à imagem dessa função. Como eu já sei que a imagem está contida no contradomínio, o que a gente está fazendo aqui é provando que o contradomínio também está contido na imagem. Ou seja, o contradomínio é igual à imagem, portanto a função vai ser sobrejetiva. Então, vamos considerar m um elemento qualquer em x e mostrar que m pertence a esse conjunto. Suponha por absurdo que m não pertence a esse conjunto. Então, se m não pertence a esse conjunto, significa que m pertence a x e não é nenhum desses elementos. Então, m pertence a x menos o f de 1, o f de 2 até o f de m. Mas, por definição, o f de m mais 1 é o menor elemento desse conjunto aqui. Se f de m mais 1 é o menor elemento desse conjunto e m também pertence a esse conjunto, isso significa que o f de m mais 1 é menor ou igual do que m. Então, vamos guardar essa informação. A gente acabou de provar que n é menor ou igual que o f de n para todo n natural. Então, m mais 1 é menor ou igual que o f de m mais 1. Agora, considerando essas duas expressões, o f de m mais 1 é maior ou igual que m mais 1 e o f de m mais 1 é menor ou igual do que m, isso significa que o m mais 1 é menor ou igual do que o m. Ou seja, se eu cancelar o m aqui, o 0 é maior ou igual a 1. E isso é uma contradição. O que gerou a contradição foi supor que m não pertence a esse conjunto. Portanto, o m tem que ser um desses elementos. Isso significa que a função f é sobrejetiva. Teorema 2. Todo subconjunto de um conjunto enumerável também é enumerável. Então, vamos provar esse resultado. Para isso, nós vamos considerar x um conjunto enumerável qualquer e A um subconjunto de x. O que a gente vai provar é que esse conjunto A também é enumerável. Se x é finito e A é subconjunto de x, A também é um conjunto finito, consequentemente é enumerável. Agora,
Se x é infinito, a gente já sabe por hipótese que ele é enumerável. Então existe uma objeção f de n em x. Vou denominar aqui a inversa de f pela função g. Então a função g vai de x em n. E além disso, vocês estão vendo que o domínio dessa função g é o conjunto x. Vou fazer a restrição para o conjunto A, considerando aqui o contradomínio como o conjunto imagem, de modo que essa restrição também é uma objeção. Vocês estão vendo que, como a função f é uma objeção, a inversa também é uma objeção, ou seja, a função g é uma objeção, mas para que essa restrição seja uma objeção, nós devemos considerar de A em G de A. Assim, vocês estão vendo que esse G de A é um subconjunto de N, e o que a gente acabou de provar no Teorema 1 é que todo subconjunto de números naturais é enumerável. Consequentemente, o G de A é enumerável, e daqui nós temos duas possibilidades, né? Lembrando que o que a gente está querendo provar é que o conjunto A é enumerável. Então, voltando aqui, quais são essas duas possibilidades? A primeira é o conjunto G de A ser finito. Se o conjunto G de A é finito, o conjunto A também é finito, pois se G de A é finito, existe um número natural n e uma objeção h de n em G de A. Logo, eu posso fazer essa composição aqui, ó. Então, vocês estão vendo que primeiro eu estou aplicando o h, que vai de in em G de A, e depois a inversa dessa restrição, que vai de G de A em A. Então, essa composição aqui vai de in em A. Como aqui nós temos duas bijeções, a composição entre bijeções também é uma bijeção. Isso significa que o conjunto A também é finito. E se ele é finito, ele é inumerável. A segunda possibilidade é o conjunto G de A ser infinito. Se o conjunto A é infinito, e nós já sabemos que ele é inumerável, então existe uma objeção que eu vou chamar aqui de T, que vai de N em G de A. Logo, nós podemos construir essa composição aplicando primeiro T, que vai de N em G de A, e depois a inversa dessa restrição, que vai de G de A em A. Ou seja, essa composição vai de N em A. Como estou fazendo a composição de bijeções, o resultado também é uma bijeção. Isso significa que o conjunto A também é enumerável, e com isso a gente finaliza a prova do Teorema 2. Teorema 3. Todo conjunto infinito contém um subconjunto infinito enumerável. Prova. Então nós vamos considerar x um conjunto infinito qualquer e mostrar que x possui um subconjunto infinito enumerável. Como x é infinito, nós já provamos que existe uma função injetiva de n em x. Sendo assim, eu vou definir essa função g. Vocês estão vendo que a função f vai de n em x. Vou definir a função g de n na imagem. Se ela já era injetiva, quando eu faço essa substituição aqui no contradomínio, ela passa a ser uma bijeção, né? Então, a função g faz a mesma coisa que a função f, a única diferença é que eu altero o contradomínio aqui para que ela seja uma bijeção. E vocês estão vendo que a imagem da função f, que é o f de n, é um subconjunto de x, né? E o f de n, além de ser um subconjunto de x, é um conjunto enumerável, porque g é uma bijeção, e com isso a gente prova o Teorema 3, né? Porque
o f de n é o subconjunto de x, que ele é infinito e enumerável. Definição: se um conjunto x não é enumerável, dizemos que ele é não enumerável. Exemplo: o conjunto S de todas as listas infinitas formadas com os algarismos 0 e 1, como por exemplo essa sequência infinita aqui, é um conjunto não enumerável. De fato, suponha que S seja enumerável e considere a seguinte enumeração. Então, estou supondo que esse conjunto de todas as listas dessa forma é enumerável, então eu consigo enumerar os elementos. No caso aqui, estou enumerando pelo x1, x2, x3 e assim em diante, onde cada um desses xn é uma lista de números que eu estou chamando aqui de A1n, A2n e assim em diante, onde cada um desses A's aqui ou vale 0 ou vale 1. O interessante aqui é que, fazendo a suposição de que S é enumerável, nós conseguimos construir uma lista infinita formada pelos números 0 e 1, de forma que essa nova lista não é nenhuma das listas enumeradas anteriormente, né? Então, isso significa que o conjunto S é não enumerável. E como é que a gente constrói essa nova sequência, né? Essa nova lista infinita com os algarismos 0 e 1? Então, estou definindo essa nova lista como a lista Y, formada pelos elementos B1, B2, assim em diante, onde cada BI é igual a 1 menos A e I, que é diferente de todos os xn's considerados anteriormente, no caso, esses xn's aqui. Ou seja, essa sequência Y não pertence a esse conjunto, né? Por que esse Y aqui não pertence ao conjunto S? Vocês estão vendo que, por exemplo, se esse primeiro elemento aqui, a gente sabe que é uma lista infinita de 0 e 1. Se o primeiro elemento dele vale 0, por essa definição aqui, o primeiro elemento do Y aqui vale 1. Consequentemente, esse Y já é diferente desse x1. Se o x1 aqui primeiro fosse 1, a definição de y aqui fala que o primeiro elemento é o 0. Então, o que está acontecendo aqui é que esse y, o primeiro elemento dele vai ser diferente do primeiro elemento do x1. O segundo elemento dele vai ser diferente do segundo elemento do x2. O terceiro elemento dele vai ser diferente do terceiro elemento do x3 e assim em diante. Dessa forma, na qual construímos a lista y, esse y aqui não vai ser nenhum desses xn's. Por isso que o y não pertence ao conjunto S, caso esse conjunto fosse enumerável, né? Então, esse argumento gera uma contradição, pois y é uma lista infinita formada por 0 e por 1 que não pertence ao conjunto S, né? E, utilizando um argumento semelhante, nós conseguimos provar que o intervalo 0 e 1 também não é numerável. Com isso, a gente finaliza a aula sobre conjuntos enumeráveis e não enumeráveis.